Olá a todos, vamos a mais um devocional, trazendo ali pequenas gotas sobre liderança, aprendendo um pouco mais com a palavra de Deus e também ajudados por esse livro precioso de Ronaldo Lidório, a liderança e integridade, e continuando ali naquele tópico intitulado A integridade deve se traduzir em atitudes, e que nós falamos na reflexão anterior sobre a atitude de calar-se. Hoje eu gostaria de trazer mais pelo menos 2 pontos, e um deles tem a ver com a questão da verdade e o outro com a questão de assumir responsabilidades. Sobre a verdade, eu gostaria de iniciar então com Provérbios, capítulo 12, verso 19, que diz: os lábios que dizem a verdade permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Aqui um pequeno versículo da palavra de Deus exaltando a questão da verdade e da importância da verdade para a nossa vida. Ali o que o Ronaldo vai começar a desenvolver, ou o que ele vai falar basicamente neste ponto, é que a verdade tem 2 aspectos: o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. No objetivo, nós aprendemos ali basicamente que nós, como cristãos e como líderes cristãos, nós precisamos ter um compromisso com a verdade. E ali ele vai lembrar aquela palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, onde Jesus fala: seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. E ali ele explica que ali Jesus não está tratando da questão de extremismos, ou sim ou não. Mas ali o que está em jogo é a verdade. A verdade no sentido de que nós devemos ter o compromisso com a verdade e que ao estar numa circunstância onde eu precise me expressar sobre um fato, sobre uma situação, eu preciso ter um compromisso com a verdade e, portanto, falar a verdade, toda a verdade. E aí isso também nos leva a uma questão que ele nos fala e nos adverte, que nós não devemos negociar a verdade, nós não devemos enfeitar a verdade, contornar a verdade, maquiar essa verdade no intuito de maquiar a situação ou fazer ali alguma manobra para que de alguma forma a gente se beneficie com aquela verdade maquiada. E esse é o sentido, então, do sim, sim, não, não. O compromisso deve ser com a verdade. Um outro ponto interessante que ele vai abordar é que, além da verdade objetiva que nós devemos considerar, que é o fato concreto de falarmos a verdade completa, sem estratagemas, sem enfeites dessa verdade, tem a ver com a verdade subjetiva. E aí tem a ver com as nossas intenções, as intenções do coração ao falarmos a verdade. E por que isso é importante? Isso é importante porque muitas vezes nós falamos sim a verdade ou fazemos sim uma boa ação, uma atitude correta, mas com a motivação errada. E às vezes eu posso falar a verdade com uma intenção subjetiva, uma intenção impura de prejudicar alguém com aquela verdade. Então aí, Ronaldo Lidório nos chama atenção para essa questão subjetiva, porque Deus olha o coração. A palavra de Deus vai falar que o homem vê o exterior, mas que o Senhor olha o coração. O Senhor Jesus, ele contempla o nosso interior, as nossas emoções, as nossas intenções, e ele sabe o que se passa no meu e no teu coração. Por isso, quando se fala em que o cristão, o líder cristão, tem que ter um compromisso com a verdade e não negociar a verdade, tem a ver com esses 2 aspectos, externos e internos, objetivo e subjetivo. Falar a verdade, não negociar, mas também ter as motivações corretas e santas para falar a verdade. E aí vamos lembrar também da palavra de Deus,
que vai dizer que nós devemos falar a verdade em amor. Em amor. Não no intuito de prejudicar alguém, não no intuito de oprimir alguém, de criticar, de julgar, mas a verdade tem que ser dita em amor, com o objetivo de construir, de resgatar, de exortar, de admoestar o irmão que precisa de admoestação. Então esse é o primeiro ponto que esse livro vai nos trazer, que é a questão de não negociar a verdade. Segundo ponto aqui dessa nossa lição de hoje tem a ver com assumir a responsabilidade. Um líder cristão, ou simplesmente um cristão, deve ter o compromisso e essa atitude de assumir responsabilidade. Aqui ele vai dizer: uma vida íntegra leva em consideração a possibilidade de falha, do pecado e da queda. Aqui Ronaldo vai tratar com a questão da nossa imperfeição. Somos imperfeitos, somos pecadores, e mesmo o líder cristão não está isento de falhas, de erros, de pecado. E aqui a questão que está sendo tratada é que nós, numa situação em que nós identificamos o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado, nós, como líderes, devemos assumir responsabilidade. Aqui o que nós devemos lembrar é que a primeira reação nossa, a reação mais humana que nós temos diante de um erro, de uma falha, é se esquivar, é negar esta falha ou racionalizar. Então deixa eu falar rapidamente. Negar a falha. Nunca devemos agir dessa forma. Nunca devemos, diante de um reconhecimento de uma falha que está ali clara, onde as pessoas apontam para nós e muitas vezes até em atitude de amor, aponta essa falha para nós no sentido de nos corrigir, nós não podemos negar esta falha, este erro, esse pecado. Não devemos nos esquivar como se nada houvesse acontecido e não tomar a postura correta e adequada de admitir e pedir perdão. Não devemos também racionalizar. Muitas vezes, diante de uma falha nossa, nós racionalizamos, tirando o foco do assunto principal, por exemplo, colocando o foco em outra coisa, ou apontando para outros irmãos que também falharam, e nós dizemos, mas ele errou mais do que eu, quando fez isso ou aquilo. Isso é natural do ser humano, isso é natural nosso. Nós crentes, inclusive, não estamos imunes a esse tipo de atitude de reação. Mas o que nós devemos fazer diante, então, de uma falha, segundo este ponto, é assumir a responsabilidade. E aí, qual é o caminho que um líder cristão deve seguir diante de uma falha apontada? Talvez eu diria principalmente quando esse apontamento vem dos seus liderados, vem das pessoas que te olham, vem das pessoas que têm em você um modelo. E a grande definição de líder é essa, né? Líder é aquele que é seguido. E diante de uma situação dessa, o que você, líder, vai fazer? Se esquivar? Negar? Racionalizar? O caminho é o quebrantamento. E a humilhação, talvez. E reconhecer o erro, o equívoco, o engano, o pecado. E fazer como fez Davi ali em 2 Samuel. E aqui o autor vai nos apontar como um dos exemplos para isso, o próprio rei Davi, depois de ter pecado ali, o adultério que ele cometeu e o assassinato que ele cometeu também. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, que contou aquela historinha ali que você pode encontrar em 2 Samuel, capítulo 12, e que aquela historinha tinha a ver com ele, Davi, e que Davi reage tão mal, dizendo que tal homem deveria ser morto. Natã fala, tu és o homem. E naquele momento, o Davi, ele não negou, ele não racionalizou,
ele não se esquivou daquele pecado que ele tão claramente tinha em sua mente. Ao invés disso, ele se quebrantou e se humilhou. E seguiu o caminho da humilhação diante do Senhor, confessando o seu pecado e se quebrantando diante de Deus. E por isso, Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Então, se você é líder, você quer ser também um homem segundo o coração de Deus. Duas coisas aqui importantes, pontuadas pelo Ronaldo Lidório. Primeiro, não negociar a verdade, ser íntegro em relação à verdade e também ser íntegro em relação a assumir, a ter a coragem de assumir a responsabilidade diante de um erro. Não negando e nem fugindo, mas se quebrantando e se humilhando e esperando que Deus então restaure a sua vida. E sendo essa atitude uma atitude bastante proveitosa para os liderados, para que também eles saibam como que um homem cristão, uma mulher cristã deve agir diante de uma situação tão complicada. O caminho da humilhação, do quebrantamento. Que essa seja a nossa atitude no nosso dia a dia, para que Deus possa ser honrado e glorificado e para que nós também sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus.